Sejam bem-vindos. Era uma noite fria e silenciosa. As estrelas brilhavam tímidas no céu escuro, enquanto um jovem homem caminhava apressadamente por uma antiga trilha de pedras. Seus passos eram pesados, movidos pelo desespero de quem perdeu o rumo na vida. Tudo parecia desmoronar ao seu redor. Sonhos despedaçados, angústias que roubavam seu sono e uma solidão sufocante que apertava seu peito. Diziam que, além das montanhas sombrias, habitava um sábio ancião, conhecido por suas palavras que tocavam a alma e mudavam destinos. Para muitos, ele era apenas uma lenda, uma história para consolar corações aflitos. Mas o jovem estava disposto a arriscar tudo. Não era apenas curiosidade que o movia, mas uma necessidade desesperada de encontrar sentido em meio ao caos. Seus pés estavam feridos, os músculos doloridos, mas nada o impediria de chegar até o velho sábio. Enquanto caminhava, os ecos dos conselhos que recebera de outros soavam como vozes vazias. Mas algo naquela noite parecia diferente, como se o próprio universo o estivesse guiando até aquele lugar esquecido pelo tempo. Quando finalmente alcançou a pequena cabana de madeira no topo da colina, seu coração batia acelerado. Não apenas pelo cansaço, mas por um medo inexplicável. O medo de não encontrar respostas ou, pior, de descobrir que tudo aquilo era uma ilusão. Mas ali, diante daquela porta humilde, ele sentiu uma presença diferente. Algo poderoso, quase sobrenatural. Inspirou profundamente, reuniu o que restava de coragem e bateu na porta com mãos trêmulas. O som ecoou no silêncio da noite, e por um breve momento tudo parou. O vento cessou, os sons da floresta adormeceram, e o tempo pareceu prender a respiração. A porta se abriu lentamente, revelando uma luz suave que escapava pelo vão. E ali, parado na entrada, estava o velho sábio com olhos que pareciam ver além do mundo visível. O jovem não sabia, mas sua vida estava prestes a mudar para sempre. O ancião o convidou para entrar com um gesto suave, mas firme. O interior da cabana era simples, porém acolhedor, iluminado apenas por uma lamparina antiga que lançava sombras, dançantes sobre as paredes de madeira. O cheiro de ervas secas e chá fresco pairava no ar, trazendo uma estranha sensação de paz. Sem saber por onde começar, o jovem desabafou. Sua voz oscilava entre raiva e tristeza, enquanto ele narrava sua trajetória de fracassos, traições e perda de propósito. As palavras fluíam como um rio caudaloso, incapaz de ser contido. O sábio ouvia em silêncio, seus olhos fixos nos do jovem, como se enxergasse não apenas sua dor, mas também as cicatrizes invisíveis que ele carregava na alma. Quando o desabafo finalmente cessou, o silêncio tomou conta da cabana. Um silêncio, profundo e quase sufocante. Então, com uma voz baixa e serena, o sábio falou. Você veio em busca de respostas, mas talvez ainda não esteja pronto para ouvi-las. O jovem protestou, sua voz desesperada. Tinha atravessado montanhas e enfrentado o próprio medo para estar ali. Como poderia não estar pronto? O ancião suspirou lentamente, como se carregasse consigo o peso de séculos. Há uma verdade que poucos compreendem, rapaz. A maioria das pessoas busca soluções imediatas, caminhos fáceis para apagar o sofrimento. Mas o que você busca não é um simples conselho, é uma transformação. E para que ela aconteça, você precisa compreender algo essencial. Os olhos do velho brilhavam com uma intensidade quase sobrenatural. Ele fez uma pausa, permitindo que suas palavras se infiltrassem na mente inquieta do jovem. Antes de responder suas perguntas, preciso que você realize algo por mim. Uma tarefa simples, mas vital. Somente então você poderá entender o que realmente veio buscar. A curiosidade do jovem foi imediatamente substituída por frustração. Tinha esperado por respostas, não por mais enigmas, mas a expressão do sábio demonstrava seriedade e compaixão ao mesmo tempo. Qual é essa tarefa? Perguntou o jovem, tentando mascarar a impaciência em sua voz. O velho ancião se inclinou para a frente, como se fosse revelar o segredo mais importante do universo. Quero que você caminhe até o vale abaixo desta colina. Lá encontrará uma árvore solitária. Traga-me uma única folha dessa árvore. Mas lembre-se,
Deve ser uma folha que toque verdadeiramente o seu coração. O jovem ficou confuso. Que tipo de teste absurdo era aquele? Uma simples folha? Mas, vendo a expressão inabalável do sábio, ele percebeu que não havia escolha. Sem entender o propósito daquela tarefa, ele saiu da cabana, carregando consigo uma mistura de raiva, incredulidade e esperança. Mal sabia ele que aquele simples pedido mudaria tudo. O jovem desceu a colina com passos apressados, seu coração batendo forte de ansiedade e impaciência. A tarefa soava ridícula para ele. Uma simples folha. Como aquilo poderia responder às perguntas que atormentavam sua alma? O vale abaixo era vasto e sereno, cercado por montanhas majestosas e envolto por um silêncio quase sobrenatural. À medida que caminhava, a brisa suave tocava seu rosto como um sussurro distante, trazendo consigo o aroma fresco da natureza. Depois de algum tempo, ele finalmente avistou a árvore solitária que o sábio havia mencionado. Seus galhos eram retorcidos e antigos, mas suas folhas eram de um verde tão vibrante que pareciam pulsar com vida própria. O jovem se aproximou e observou as folhas com atenção. Qualquer uma delas poderia servir, pensou. Bastava arrancar uma e voltar. Porém, ao estender a mão para colher a primeira folha, algo o deteve. Uma voz em sua mente, talvez um eco das palavras do sábio. Uma folha que toque verdadeiramente o seu coração. Ele recuou intrigado e frustrado. Como algo tão simples poderia ter um significado tão profundo? Mas, ao invés de desistir, decidiu observar a árvore com mais calma. Sentou-se aos pés dela, fechou os olhos e tentou esvaziar sua mente. Os minutos passaram, talvez horas. Durante aquele tempo, ele se viu recordando sua vida, suas dores, suas alegrias e suas falhas. Cada lembrança surgia e desaparecia como folhas levadas pelo vento, até que, por fim, uma calma inesperada tomou conta de seu ser. Quando abriu os olhos, percebeu que uma única folha havia caído suavemente em seu colo. Era diferente das outras. Possuía um tom dourado que refletia a luz do sol de uma maneira única, quase mágica. Ele a segurou nas mãos e, por um instante, sentiu como se segurasse algo infinitamente precioso. Com a folha em mãos, o jovem iniciou sua caminhada de volta à cabana. Mas dessa vez, seus passos eram lentos e ponderados. A ansiedade havia se transformado em reflexão. Aquela jornada aparentemente trivial havia despertado algo dentro dele. Uma compreensão que ele ainda não sabia definir, mas que pulsava com intensidade em seu peito. Ao se aproximar da cabana do sábio, o jovem percebeu que a verdadeira jornada não havia sido atravessar o vale, mas sim aquilo que aconteceu dentro dele enquanto o fazia. O jovem retornou à cabana com a folha dourada cuidadosamente protegida em suas mãos. Seus olhos, antes tomados por ansiedade e impaciência, agora exibiam um brilho diferente, mais sereno e profundo. O sábio o aguardava sentado diante do fogo, crepitante, o olhar sereno e atento como se pudesse ver além do que era visível. O jovem se aproximou, estendendo a folha com humildade. Mestre, aqui está a folha que me pediu. Sua voz saiu baixa, quase reverente. O sábio pegou a folha com delicadeza e a observou por um instante. Depois olhou diretamente nos olhos do jovem. Diga-me, o que encontrou nessa folha que a torna tão especial? O jovem hesitou, escolhendo bem as palavras. Eu percebi que o valor dessa folha não está apenas em sua aparência, mas na jornada que fiz para encontrá-la. Ao procurar a folha certa, eu precisei olhar para dentro de mim. Entendi que a resposta que eu procurava não estava na folha em si, mas na transformação que aconteceu dentro do meu coração enquanto eu a buscava. O sábio sorriu levemente, como alguém que ouve a melodia que esperava. Exatamente. A folha é apenas um símbolo, um reflexo daquilo que você encontrou dentro de si mesmo. A verdadeira sabedoria não se encontra em respostas prontas, mas na jornada que você escolhe percorrer para encontrá-las. O jovem sentiu um peso se desfazer dentro dele. Algo havia se transformado em seu interior. Então a resposta que eu procurava sempre esteve aqui? Perguntou, levando a mão ao peito.
Sempre esteve aí, confirmou o sábio. Mas às vezes é preciso caminhar por vales distantes para perceber aquilo que esteve perto o tempo todo. Aquelas palavras ecoaram na mente do jovem como um trovão silencioso. Toda sua busca externa havia sido apenas um reflexo de sua verdadeira busca interior. E agora, finalmente, ele entendia. O sábio continuou: agora que você compreendeu a essência do ensinamento, o que fará com esse conhecimento? O jovem respirou fundo, sentindo que algo grandioso havia despertado dentro dele. Era como se pela primeira vez ele estivesse enxergando o mundo com clareza. O jovem permaneceu em silêncio por alguns instantes, permitindo que as palavras do sábio ressoassem profundamente em sua alma. Seu olhar havia mudado. Estava mais firme, mais iluminado. Eu entendi, mestre. A sabedoria que eu buscava não é algo que possa ser dado ou retirado, mas algo que deve ser descoberto e vivido. E agora eu vejo que a verdadeira transformação não está apenas em compreender a verdade, mas em aplicá-la na minha vida. O sábio sorriu satisfeito. Então, o que pretende fazer com esse conhecimento, jovem? Vou compartilhar o que aprendi, disse ele, a voz carregada de propósito. Não com palavras vazias ou discursos grandiosos, mas com ações. Vou viver de acordo com a verdade que encontrei e inspirar outros a encontrarem a sua própria luz. O sábio assentiu, como se essa fosse a única resposta aceitável. Lembre-se, meu filho, a sabedoria é um rio que flui sem fim. Para que ela continue a crescer dentro de você, deve ser compartilhada livremente, como as águas que alimentam a terra. O jovem sentiu seu coração se expandir, como se todas as barreiras internas tivessem sido derrubadas. Sua jornada não havia terminado. Na verdade, estava apenas começando. Levantou-se e olhou para o sábio com gratidão. Obrigado por me guiar até aqui. Agora, eu entendo que a verdadeira jornada é a que faço dentro de mim mesmo. O sábio o observou enquanto ele se preparava para partir. Sua missão estava cumprida. O jovem agora carregava a tocha do conhecimento e, mais importante, a chama do propósito. Anos se passaram desde aquele encontro transformador. O jovem, agora um homem maduro, havia se tornado um guia respeitado por todos que cruzavam seu caminho. Ele não buscou fama nem riqueza, mas sua simplicidade e autenticidade conquistaram os corações de muitos. Um dia, ao caminhar por uma vila distante, encontrou um grupo de pessoas reunidas ao redor de um homem velho que contava histórias. As palavras do ancião ecoavam com a mesma profundidade que um dia ouvira do sábio na montanha. Curioso, aproximou-se e viu algo que lhe arrepiou: a espinha. O homem que falava era ninguém menos que o próprio sábio. Surpreso, ele se aproximou, e os olhos do sábio o reconheceram de imediato. O sorriso gentil no rosto do ancião permaneceu o mesmo. Então, você encontrou o seu próprio caminho, disse o sábio, com um brilho de orgulho no olhar. Sim, mestre. Mas como é possível que o senhor ainda esteja aqui ensinando como se o tempo não tivesse passado? Perguntou o homem incrédulo. Porque a verdadeira sabedoria não pertence a mim, meu filho. Pertence a todos aqueles que a encontram e compartilham. Eu estou aqui porque, assim como você, continuo transmitindo o que aprendi. E enquanto alguém mantiver essa chama acesa, eu nunca irei desaparecer. O homem entendeu finalmente o verdadeiro significado daquela lição. O sábio não era apenas um homem, mas um símbolo, um legado vivo que atravessava o tempo e os corações. E naquele instante, ele se comprometeu ainda mais a continuar espalhando aquela luz. O sábio, então, se levantou e se afastou lentamente, como se fosse apenas uma miragem. Mas, em seu coração, o homem sabia que aquela presença jamais se extinguiria. Após deixar a montanha e se lançar ao mundo, o homem decide aplicar o que aprendeu ajudando os outros. Ele passa por vilarejos e cidades, oferecendo auxílio sem esperar nada em troca. Cura doentes, orienta jovens perdidos e alimenta os famintos. Mas a bondade genuína não é sempre recompensada. Pelo contrário, ele enfrenta desilusões dolorosas. Aqueles que ele ajudou o traem por ganância, inveja ou simplesmente por não compreenderem suas intenções. Pessoas o rejeitam, acusando-o de querer parecer superior por sua generosidade. Certa vez,
após dedicar semanas de trabalho árduo a uma comunidade pobre, vê seu nome ser difamado por líderes locais que temiam perder influência. Os próprios moradores que ele ajudou o expulsam, temendo represálias. Ferido e exausto, o homem se isola, tomado pela dúvida. Questiona se a generosidade é realmente a chave para a verdadeira paz interior. Mas então, enquanto reflete à beira de um rio, lembra-se das palavras do sábio. O que oferecemos de coração nunca se perde, mesmo que os olhos do mundo não o vejam. Essa revelação o fortalece. Entende que o verdadeiro teste da generosidade não é ser reconhecido ou amado, mas seguir adiante, mesmo quando ninguém mais acredita em você. Revigorado pela sua nova compreensão sobre a generosidade, o homem continua sua jornada. Agora, porém, ele não busca aprovação ou reconhecimento, apenas age de acordo com o que acredita ser correto. Sua fama começa a crescer e as pessoas passam a admirá-lo por sua sabedoria e bondade. Mas com a admiração, surge também a tentação do orgulho. Ele percebe que começa a gostar da atenção, dos elogios e do respeito que recebe. Seu ego, antes tão controlado, começa a inflar lentamente. Em uma vila distante, ele é convidado a falar diante de uma multidão. Suas palavras são bem recebidas, e o povo o aclama como um mestre. Sentindo-se superior, ele começa a acreditar que já alcançou o verdadeiro propósito da vida. Mas uma noite, enquanto caminha sozinho pela floresta, é abordado por um velho, misterioso. Sem aviso, o velho o desafia com perguntas profundas e diretas, expondo suas contradições, seus erros e como o orgulho está envenenando seu coração. Humilhado, o homem percebe que o orgulho é uma armadilha sutil e perigosa. Mesmo as boas ações podem ser corrompidas se forem motivadas pela vaidade. Ele agradece ao velho pelo ensinamento e decide purificar sua alma, retornando à simplicidade e humildade que havia aprendido com o sábio na montanha. Após o encontro com o velho na floresta, o homem decide se isolar por um tempo, meditando sobre seus erros e buscando eliminar o orgulho que havia contaminado sua jornada. Ele retorna para uma aldeia humilde, onde é recebido por pessoas simples e gentis, que desconhecem sua fama e o tratam como um homem comum. Ali ele vive entre os camponeses, trabalhando ao lado deles, sem revelar sua verdadeira identidade. Enquanto ajuda a plantar e colher, descobre a beleza na simplicidade e no serviço desinteressado. Cada dia é uma oportunidade de purificação, e sua alma se torna mais leve e pura. Mas a verdadeira prova ainda está por vir. Durante um inverno rigoroso, a aldeia é atingida por uma grave doença. Crianças e idosos são os mais afetados, e o homem decide agir para salvar aquelas vidas. Ele dedica todo o seu tempo e energia a cuidar dos doentes, preparando remédios, levando água e alimento e consolando os que sofrem. Suas ações são sinceras, sem qualquer desejo de reconhecimento. Ele enfrenta noites sem dormir e o desespero da impotência diante da morte. Porém, mesmo nos momentos mais sombrios, sua fé e compaixão permanecem firmes. Quando a epidemia finalmente passa, o homem não sente orgulho pelo que fez, mas sim gratidão por ter aprendido a servir sem esperar nada em troca. E é nesse momento que ele sente que um novo entendimento está prestes a surgir. Em uma noite tranquila, enquanto descansava sob o céu estrelado, o homem sente uma presença familiar. O velho sábio surge diante dele novamente, agora com um semblante sereno e acolhedor. Sem palavras, o homem se ajoelha, com lágrimas escorrendo pelo rosto. O sábio sorri e lhe diz: "Você finalmente compreendeu. A verdadeira grandeza não está em acumular poder ou conhecimento, mas em usar o que você possui para servir aos outros. Sua humildade e compaixão o libertaram da prisão do orgulho." O homem percebe que a resposta que buscava sempre esteve dentro de si. Era sua própria transformação interior que o aproximava do que ele tanto desejava: paz de espírito e conexão com o divino. O velho sábio o abraça e, com um gesto suave, desaparece na escuridão. Mas desta vez, o homem não sente tristeza.
Sente apenas gratidão. Transformado pela experiência, o homem retorna à sua aldeia com um novo propósito. Agora, ele dedica sua vida a compartilhar os ensinamentos do sábio, não apenas por meio de palavras, mas através de ações genuínas de bondade e compaixão. Ele ajuda os necessitados, orienta os perdidos e se torna um ponto de luz para aqueles que vivem na escuridão da ignorância e do sofrimento. Sua presença traz paz onde havia conflito e esperança onde existia desespero. Com o tempo, ele percebe que o verdadeiro aprendizado está em servir e amar o próximo, e que a verdadeira sabedoria cresce à medida que é compartilhada. Anos se passam, e o homem, agora conhecido como um sábio por direito próprio, é confrontado por uma situação que testa tudo o que aprendeu. Uma terrível seca atinge a aldeia, levando todos ao desespero. Os moradores aflitos pedem sua ajuda, mas os recursos são escassos. Em meio ao caos, ele é tentado a agir com egoísmo para garantir sua própria sobrevivência. Porém, lembrando-se das palavras do velho mestre e do verdadeiro propósito da vida, ele decide dividir tudo o que possui, mesmo que seja pouco. Sua generosidade e coragem inspiram os outros a fazerem o mesmo, e juntos eles encontram uma maneira de sobreviver e prosperar, não apenas com o corpo, mas também com a alma. Após a grande provação enfrentada pela aldeia, o homem percebe que sua jornada não foi apenas sobre adquirir sabedoria, mas sobre aplicá-la para o bem comum. Sua história de superação, humildade e generosidade se espalha por outras aldeias, atraindo pessoas que buscam orientação e luz. Ele decide dedicar seus dias a ensinar os mesmos princípios que um dia aprendeu com o velho mestre. A busca pelo verdadeiro propósito, a importância de ouvir o próprio coração e de agir com bondade genuína. Aos poucos, o homem se torna um farol de esperança e inspiração para todos ao seu redor. Anos se passaram desde aquele encontro transformador. O homem, agora conhecido como um sábio respeitado por sua sabedoria e paz interior, decide fazer uma peregrinação ao local onde tudo começou. Seus passos o levam até o Vale Silencioso, onde, sob a sombra de grandes árvores e entre o som suave das águas correntes, ele havia encontrado o velho mestre. Ao chegar, percebe que o tempo parece ter parado. A brisa carrega o mesmo perfume de paz, e os pássaros cantam como se entoassem uma melodia de boas-vindas. Ele se senta no mesmo tronco, onde ouviu pela primeira vez aquelas palavras que mudaram sua vida. Fechando os olhos, ele sente a presença do mestre, não como uma visão física, mas como uma força interna que agora habita dentro dele. As palavras do velho sábio ressoam em sua mente, e ele percebe que o verdadeiro ensinamento não estava apenas na mensagem, mas na transformação que permitiu acontecer em si mesmo. Neste momento de profunda conexão, ele entende que sua jornada nunca foi apenas sobre encontrar respostas, mas sobre aprender a viver com propósito, em harmonia consigo mesmo e com o mundo. A lição do mestre continuava viva, e agora ele tinha a certeza de que estava pronto para transmiti-la a outros que buscassem a verdade. Com o coração pleno e a mente em paz, o homem decide que chegou o momento de transmitir o conhecimento que havia transformado sua vida. Ele percebe que a verdadeira sabedoria não é algo a ser guardado egoisticamente, mas sim compartilhado com o mundo para que outros também encontrem o caminho da paz interior e da iluminação. Começa então a viajar de aldeia em aldeia, compartilhando suas experiências e ensinamentos através de histórias e reflexões profundas. Seu discurso cativa multidões, não pela eloquência de suas palavras, mas pela verdade simples e poderosa que carregam. As pessoas ouvem com atenção, sentem o impacto da mensagem e, pouco a pouco, passam a aplicar os ensinamentos em suas próprias vidas. Sua fama como sábio se espalha rapidamente, mas ele permanece humilde, sempre lembrando que o verdadeiro mestre é aquele que inspira os outros a encontrarem a verdade dentro de si mesmos. E assim, a missão de compartilhar o legado do velho sábio torna-se sua razão de viver. Conforme o homem compartilha os ensinamentos que recebeu, algo incrível começa a acontecer. Aqueles que o ouvem e aplicam os princípios ensinados passam
por transformações profundas. Pessoas que antes viviam presas em rancores, medos e angústias começam a encontrar paz, clareza e propósito. Histórias de vidas mudadas se multiplicam. Um jovem que pensava em desistir de tudo encontra sentido na superação. Uma mãe que vivia consumida pela culpa finalmente se perdoa e redescobre a alegria de viver. Um ancião à beira da morte encontra serenidade e gratidão em seus últimos dias. Cada relato reforça ao homem que a mensagem transmitida pelo velho sábio era verdadeiramente poderosa. Não era sobre ele ou sobre fama, mas sobre o poder da sabedoria compartilhada e o despertar coletivo da consciência. Certa noite, enquanto caminhava por uma trilha antiga e quase esquecida, o homem sente uma presença familiar. Uma figura aparece na escuridão, envolta por uma aura suave e reconfortante. Era o velho sábio, ou talvez sua essência, seu espírito. O homem, surpreso e emocionado, escuta atentamente quando o sábio lhe diz: "Você compreendeu, meu amigo. A sabedoria não é guardada, é vivida e transmitida. Cada pessoa que você ajudou, cada alma que encontrou paz, é parte do legado que criamos juntos." A figura do sábio se dissolve suavemente na brisa da noite, deixando para trás uma serenidade indescritível. O homem compreende que o verdadeiro propósito não era apenas aprender, mas compartilhar e permitir que o conhecimento se expandisse através das vidas que tocava. A partir daquele encontro místico, o homem sente uma mudança profunda em seu ser. Ele percebe que todas as provações e ensinamentos não foram apenas para iluminar sua própria mente, mas para prepará-lo para algo muito maior. Sua compreensão da vida agora é clara. Ele não é apenas um aprendiz, mas também um guia, uma ponte entre o conhecimento e aqueles que o buscam. A escuridão da dúvida que outrora o cercava agora se transforma em luz, uma chama interior que brilha com intensidade e propósito. Sua missão se torna tão clara quanto a água de uma nascente pura: transmitir o que aprendeu, ajudar outros a encontrar o seu próprio caminho e, acima de tudo, nunca cessar de aprender. Enquanto o homem se prepara para deixar o vilarejo, uma surpresa o aguarda. Um mensageiro chega trazendo notícias de seu antigo lar. Pessoas do passado, que ele havia deixado para trás em busca de respostas, agora o procuram em busca de sabedoria. A dor que ele carregou durante tanto tempo por ter abandonado tudo começa a se dissipar, pois percebe que sua jornada o transformou em alguém capaz de ajudar aqueles que antes não podia. Ele decide retornar, não como o homem perdido que um dia partiu, mas como alguém renascido pela sabedoria, guiado pela verdade e pela compaixão. Ao se despedir do vilarejo, ele promete retornar sempre que o chamado do aprendizado e da orientação ecoar em seu coração. O homem retorna ao seu antigo lar com o coração em paz e a mente iluminada pelos ensinamentos que recebeu. Sua presença causa surpresa e admiração entre aqueles que o conheciam antes, mas agora o veem transformado. Com humildade, ele compartilha as lições que aprendeu, falando sobre o amor, o perdão e a verdadeira sabedoria que não se encontra no poder ou na riqueza, mas na compreensão e na conexão espiritual com o universo. Sua voz transmite serenidade e força, e suas palavras tocam os corações de todos ao seu redor. Aqueles que o escutam percebem que sua jornada não foi apenas física, mas principalmente espiritual, e que ele voltou não como um homem comum, mas como alguém que descobriu o verdadeiro propósito da vida.